Você se encontra jogando uma partida de xadrez em um quarto escuro. Diante de você está o seu oponente, o seu destino personificado em um esqueleto. Ele move uma de suas peças após ter planejado uma jogada magistral que inevitavelmente levará à sua derrota. O tempo passa de forma implacável. Cada segundo que se esvai é mais um momento que desaparece, trazendo-o para mais perto daquele instante temido que você sempre receou. Agora você consegue compreender essa dor? O título é Victoria Mortis, datado de 1921, pintado por O. Zurg, um artista sueco pouco conhecido, que nos deixou uma obra notável e que vamos explorar em profundidade hoje. Neste vídeo, mergulharemos na história desse artista intrigante e, em seguida, analisaremos uma pintura que, sem dúvida, permanecerá em sua mente por muito tempo. Mais do que uma esplêndida obra pictórica, esta peça traz consigo uma metáfora sobre a vida bastante curiosa e interessante, uma que todos nós experimentamos em algum momento da nossa existência. Zurg, cujo nome completo era John O. Herbert Zerg, foi um pintor sueco nascido em 15 de abril de 1894 na paróquia de Oppimana, no condado de Kristianstad. Ele faleceu em 23 de março de 1983 na mesma paróquia. Apesar de sua carreira prolífica e de suas contribuições para a arte sueca, é um artista em grande parte esquecido, sendo extremamente difícil encontrar informações sobre ele online. Desde jovem, Zerg mostrou grande talento para a pintura. Entre 1914 e 1915, estudou na Altin Malassa, uma escola de pintura em Estocolmo, fundada pelo pintor Carl Bjälin. Depois, continuou sua formação na Real Academia Sueca de Arte, onde estudou com renomados pintores como Ola H. Burg e Oscar Björk, de 1915 a 1919. Frequentou ainda, por um breve período, a escola de gravura de Axel Tolberg, que enriqueceu sua técnica artística. Em busca do aperfeiçoamento, Zerg realizou diversas viagens de estudo pela França e Itália na década de 1920. Em Paris, estudou com André Lyotte, experiência que, sem dúvida, influenciou seu desenvolvimento artístico. Em 1921, estreou no prestigiado Salão de Paris, onde recebeu uma menção honrosa, um feito notável para qualquer artista. Ao longo da carreira, especializou-se em retratos, figuras, flores, paisagens e nus. Suas obras foram exibidas em várias galerias e exposições, incluindo o Liljevalchs Konsthall, em Estocolmo, e o Valandhuset, em Gotemburgo. Também participou regularmente das exposições anuais da Associação de Arte de Skåne. Zerg acabou se estabelecendo próximo ao seu local de nascimento, na vila de Aror, onde construiu um estúdio e projetou um belo jardim que atraía numerosos visitantes. Foi membro da Konstnärernas Riksorganisation, Organização Nacional de Artistas da Suécia, além do Clube de Artistas de Skåne. Recebeu muitas encomendas de retratos e suas naturezas mortas com flores tiveram boa aceitação, permitindo-lhe viver sem depender de galerias comerciais. Apesar disso, realizou poucas exposições. Uma das mais importantes foi uma grande retrospectiva organizada por ocasião de seu quinquento aniversário em Kristianstad, sua cidade natal. Em 1975, recebeu um prêmio cultural da cidade, seguido por uma exposição no ano seguinte, na Icarus Galler. Zerg continuou produtivo até a velhice, mantendo praticamente inalterado seu estilo. Em uma entrevista de 1976, declarou: "Pinto de uma forma incrivelmente antiquada, mas acho que deve-se ver o que está representado. Não consigo, por mais que queira, acreditar que uma pessoa se torne melhor colocando um olho na testa e o nariz no peito." Hoje, suas obras estão em museus de Gävle, Kristianstad e Tomelilla, na Suécia. Mas, infelizmente, Zerg permanece em grande parte esquecido até mesmo em sua própria região natal. Essa obscuridade torna sua figura ainda mais enigmática e sua obra mais valiosa para aqueles que a descobrem e apreciam.
Entre essas obras esquecidas pelo tempo está Victoria Mortis, a pintura que chamou minha total atenção quando a encontrei e que quis compartilhar com você hoje. Vamos analisá-la. A obra é profunda e carregada de símbolos, convidando à reflexão sobre a natureza da vida, da morte e do tempo. No centro da composição, um homem nu está sentado diante de uma mesa jogando xadrez. A nudez pode simbolizar a vulnerabilidade e a fragilidade da vida humana, exposta e sem proteção diante da inevitabilidade da morte. Ele é mostrado em postura de concentração e desespero, com a mão na cabeça, talvez ciente da gravidade da partida que disputa. Não sou especialista em xadrez, então, se você puder ver ou entender o que está acontecendo no quadro, convido você a deixar nos comentários, pois seria muito interessante entender qual movimento é retratado na pintura. Embora não seja possível determinar exatamente quem está vencendo sem analisar o tabuleiro em detalhes, sua expressão e a atitude confiante da morte sugerem que ela está em vantagem. A morte aparece como uma figura esquelética, vestida com um manto vermelho que acrescenta dramaticidade e um tom sombrio à cena. Ela sorri, inclinando-se para frente, como se desfrutasse do jogo e do poder que exerce sobre seu adversário. Sua proximidade e postura indicam que o lance decisivo está prestes a ser feito. Na mesa, ao lado do tabuleiro, vemos uma ampulheta, um símbolo clássico da passagem do tempo. Sua presença reforça a ideia de que o tempo está se esgotando, não apenas no jogo, mas também na vida do homem. Cada grão de areia que cai é um lembrete da mortalidade e da inevitabilidade do fim. O xadrez, ao longo da história da arte e da literatura, é um símbolo recorrente da batalha entre a vida e a morte, da engenhosidade humana contra o destino inevitável. Aqui a morte está prestes a realizar um movimento que sugere não apenas a derrota no jogo, mas também o fim da vida do personagem. O fundo escuro e sem detalhes direciona toda a atenção para os jogadores e para o tabuleiro, criando uma atmosfera de tensão e fatalismo. A iluminação ressalta os corpos do homem e da morte, criando um contraste dramático entre carne e osso, vida e morte. Victoria Mortis, apesar de sua composição aparentemente simples, é carregada de significado. A escolha de Zerg em representar a morte como oponente em um jogo de xadrez enfatiza a luta constante e a derrota inevitável que todos enfrentamos. A ampulheta adiciona um senso de urgência, lembrando-nos de que o tempo é limitado e que a morte está sempre mais próxima do que imaginamos. Em resumo, esta obra de O Zerg é uma meditação visual sobre a mortalidade humana, a inevitabilidade da morte e a passagem inexorável do tempo. A combinação de seus elementos visuais e simbólicos cria uma narrativa poderosa que ressoa profundamente com as experiências universais da vida e da morte. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Quero muito saber o que você pensa sobre essa pintura e se compartilha da minha interpretação. Como sempre digo, toda interpretação é subjetiva e válida. Então, se você enxergar algo que eu não mencionei, deixe nos comentários. Vai ser ótimo trocar ideias. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de deixar seu like se achou interessante e de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!